Gente, então continuando aqui a segunda parte da aula, a gente vai falar da leucemia mieloide crônica, tá? O LMC. A LMC também é conhecida como outros termos, né? Mielocítica crônica ou granulocítica crônica. A leucemia mieloide crônica, gente, é uma desordem mieloproliferativa, então da linhagem mieloide, que vai ter um descontrole na produção e proliferação também de células maduras da linhagem mieloide, que são os granulócitos. Em geral, a gente vai ter um diferencial normal, tá? Mas a gente tem um aumento da série mieloide. Então a gente tem um desvio que a gente chama de escalonado. Então todas as células granulocíticas vão estar aumentadas. E a gente não vai ter células jovens, tá? A gente tem uma mieloproliferação de célula madura dos granulócitos, principalmente os neutrófilos, mas também pode ter aumento de basófilos e eosinófilos, tá? Geralmente, gente, a LMC ela tem algumas formas, né, algumas fases de apresentação a depender da clínica. Então, sem tratamento, né, na fase inicial, se a gente for avaliar a história natural da doença, sem tratamento, a LMC ela tem 2 a 3 fases. Então, ela pode progredir de uma fase para outra. A gente tem a fase crônica, a fase acelerada e a fase blástica, crise blástica. Geralmente acontece a progressão entre essas fases, mas pode acontecer uma crise blástica da crônica, não necessariamente passando pela fase acelerada, tá? Principalmente quando a crise é por linhagem linfóide. Então, assim, tem que ficar claro para vocês o seguinte, que a LMC é um distúrbio, uma desordem que acontece a mutação numa linhagem mieloide madura. Mas quando a gente tem a fase de crise blástica, a gente pode ter uma crise blástica por células linfóides e não necessariamente mieloides, tá? Então, é uma doença da linhagem mieloide. Porém, as crises blásticas, que é uma fase da LMC, ela pode acontecer por linhagem linfóide. E quando é por linhagem linfóide, ela pode até inclusive passar direto da fase crônica para a fase blástica, sem passar pela fase acelerada. Epidemiologicamente, a gente sabe que as leucemias mieloides crônicas são de 15 a 20% das leucemias em adultos. Tem uma incidência de 1 a 2 casos, né? São doenças raras por 100 mil habitantes e uma discreta predominância em homens, uma média de idade de 50 anos, sendo mais comum em pacientes mais velhos. Aqui eu coloquei para vocês a figura do neutrófilo, para vocês lembrarem que ele é o principal protagonista da mieloide. Eles estão aumentados, são células maduras, tá? Neutrófilos. Mas pode ser qualquer granulócito, tá? Qualquer outro da linhagem granulocítica. A gente tem um aumento da LMC de prevalência nos países ocidentais detectados hoje, por quê? A prevalência, a gente fala a favor, não é da presença dos novos casos, é a presença dos casos gerais, sem ser os novos, né? Aquela foto que a gente faz para a gente detectar quantos pacientes que têm LMC naquele momento. E observou-se que teve um aumento dessa prevalência porque o tratamento da LMC melhorou muito a mortalidade e a sobrevida dos pacientes. Então, a gente tem uma tendência de achar que aumentou os casos, mas não é porque os casos aumentaram, não foi a incidência que aumentou, que foram os novos casos. Foi que, se você pegar uma população geral, você vai conseguir ver mais casos hoje, porque os pacientes sobrevivem mais tempo, conseguem chegar a mais tempo na vida adulta, porque tem um tratamento que foi dramático, que teve um efeito assim muito importante. Então, isso vai aumentar a prevalência. Significa que a doença está aumentando, né, em incidência, significa que a gente teve um aumento de sobrevida por causa da melhora do tratamento, um aumento da expectativa de vida daqueles pacientes com LMC, que antes era mais grave, a gente tinha mais mortes, a mortalidade era maior. Então aqui tem esse tratamento que foi inovador, que a gente vai falar um pouquinho. O que é LMC, gente? Acontece a fusão de 2 genes. Então, o que acontece? A gente tem uma translocação entre o cromossomo 9 e 22. Essa translocação vai permitir a fusão do gene BCR com o gene ABL. O BCR está no 22 e o ABL está no 9. Quando acontece essa translocação, a gente tem uma fusão entre esses genes, que chama esse rearranjo BCR-ABL. Essa fusão entre os genes, que eu estou mostrando até aqui embaixo, ó, se vocês observarem na imagem, tem o cromossomo 9 e 22
E no cromossomo 9, a gente tem o oncogene ABL e no 22 o BCR. Na leucemia mieloide crônica acontece uma translocação e o gene é fundido. Então, lá no 22, ó, se vocês forem observar, vai estar a presença do gene ABL, que era do cromossomo 9. Então, aconteceu essa fusão do ABL com o BCR do 22. Isso forma esse gene híbrido, né? Um gene de fusão. Quando acontece isso, gente, a gente tem uma superativação do BCR. E essa superativação do BCR, porque ele fica lá fundido com a ABL, permite uma ativação exagerada e mantida do complexo tirosina quinase. Esse complexo, gente, ele tem que funcionar assim, ó. Quando a gente tem um cromossomo normal, o 9 e o 22, sem ter tido esse rearranjo, a gente tem que, esses dois, eles vão produzir substâncias que, quando fazem ativação, vão gerar proliferação celular. Então, isso é essencial para a gente fazer as atividades normais do nosso corpo, né? A gente ter a proliferação de células. O problema é porque isso tem momentos para ser ativado. Esse complexo tirosina quinase vai gerar o mecanismo de proliferação celular. Isso acontece de uma forma regulada. Quando acontece a fusão entre esses genes, isso fica descontrolado, fica constantemente ativado o complexo tirosina quinase. E essa ativação que fica constante do BCR-ABL com o ABL1, que são esses dois genes fundidos, vai ficar gerando uma proliferação exagerada da célula, porque você vai ter, aquilo não vai parar, né? Então, em condições normais, a gente tem ativação do complexo para proliferar as células, mas a gente tem um controle. Quando a gente tem a LMC, não, a gente tem a fusão desses genes e aquilo fica sendo constantemente ativado e fazendo proliferação. Por isso que acontece o aumento da quantidade dessas células maduras. Isso aí, esse cromossomo de fusão, a gente chama de cromossomo Filadélfia. É o que caracteriza a fisiopatologia da LMC. Então, é um problema que acontece na medula. Vocês sabem o que é medula óssea, a gente já falou. Na parte interna aí dos ossos longos, que eu coloquei aqui na imagem em cima, vai ter essa mutação, gerar o cromossomo Filadélfia, que é entre o 9 e o 22, que vai ficar ativando o complexo, que vai gerar proliferação exagerada. A causa disso, gente, é multifatorial. A gente tem alguns fatores de risco conhecidos, como, por exemplo, a exposição ionizante. Aqueles pacientes com grande exposição, né, tipo acidente do césio, ou trabalhou a vida inteira com exposição de íons, esses pacientes têm uma chance maior de LMC, mas existem outros fatores que são menos estudados e por isso a gente considera multifatorial. Não é detectado uma LMC genética, igual o que a gente viu da LLC lá, que menos de 10% tem a familiar, aqui a gente não tem o fator familiar bem demonstrado, mas estudos mostram que existe sim uma ligação com a parte genética, principalmente naqueles pacientes que têm mutação do gene JAK2. Só para vocês saberem, ele não tem essa característica tão bem definida da herança genética como a LLC, naqueles que a gente falou que tem a LLC familiar, aqui é menos. Desculpa, gente, deixa eu voltar aqui. Voltando, a gente tem a LMC aqui, ó, só para a gente ver aonde que surge, a gente consegue observar o desenvolvimento aqui na linhagem mais madura. Então, ó, essa imagem está mostrando o quê? A gente tem lá o progenitor hematopoético e esse progenitor, ele vai gerar as células granulocíticas, que são células especializadas. Aí, o que vocês precisam saber? Que acontecem mutações na fase da linhagem mieloide, principalmente naqueles precursores que já estão um pouco mais maduros. E aí você vai ter uma mutação naquela parte mais madura da célula granulocítica que vai gerar uma proliferação naquela fase, tá? Isso é de forma exagerada e por isso a gente tem um aumento dessas células maduras da linhagem granulocítica, produzindo a LMC. Apresentação clínica, pessoal, 85% dos pacientes já vão se apresentar na fase crônica da leucemia mieloide, porque a gente vai falar que, a LMC, ela tem 3 fases possíveis, a fase crônica, a fase acelerada e a fase blástica.
A maioria dos pacientes a gente vai conseguir diagnosticar na fase crônica, tá? Um pouco na fase acelerada e na blástica, que é mais rara e geralmente tem pior prognóstico. Por quê? A fase acelerada, você vai ter uma alteração na diferenciação dos neutrófilos, isso vai aumentar muito a contagem dos leucócitos totais. Então, a fase acelerada, gente, é como se você, além de problema na proliferação, então tem um defeito que gera aquela proliferação exagerada dos neutrófilos. Você vai afetar também a diferenciação. Então, isso vai gerar um aumento muito grande dessa contagem de leucócitos. E a fase blástica é uma fase que parece com a LMA. Inclusive, assim, a leucemia mieloide crônica pode transformar na aguda, isso é a fase blástica, tá? Então, ela vai ter uma característica de leucemia mieloide aguda. Então, vai ter blastos. E esses blastos, como eu falei, podem ser mieloides ou linfóides. Então, começa a ter produção parada de maturação de células jovens, progenitoras. Desculpa, tem alguém me ligando aqui e tá atrapalhando a aula, mas deixa eu tentar aqui para não precisar começar de novo. Então, pessoal, aqui ó, fase blástica, né, que vai ser parecida com a LMA. Nessa fase a gente pode ter aumento de linfonodos, pode ter infiltração na pele, tecidos moles, e em relação à apresentação clínica, gente, da LMC, a maioria a gente vai pegar na fase crônica, eles vão ser assintomáticos em 20 a 50%, igual a LLC, vai ser uma suspeita mais pelo hemograma, e os sintomas sistêmicos, quando estão presentes, são aqueles sintomas B, fadiga também, astenia, pode dar uma dor abdominal alta na região esquerda, que a gente tem que pensar que pode ser uma esplenomegalia. Sempre as leucemias crônicas, elas podem fazer hematopoiese extramedular e produzir uma esplenomegalia ou gerar um infarto esplênico, então vai dar dor abdominal. Então a gente sempre tem que avaliar o tamanho do baço desse paciente, principalmente na LMC. Sangramentos, então, são algumas das manifestações. A gente tem a característica de uma superprodução de ácido úrico, então o paciente pode ter crise de gota. A gente tem que avaliar esse baço, então a esplenomegalia, até 76% pode apresentar. Os pacientes podem ter também anemia, a leucocitose acima de 100 mil, em 50% a 70%, e pode ter também plaquetose, que é diferente do que a gente viu lá na LLC, que a gente pode ter, alguns pacientes podem apresentar um aumento das plaquetas. Em relação ao diagnóstico, a gente vai suspeitar quando faz um hemograma do paciente, tem uma leucocitose às custas de neutrófilos, que é diferente da LLC, que é às custas de linfócitos, e quando a gente tem trombocitose. Aí, nesses casos, quando a gente tem trombocitose, a gente vai pensar em LMC e a gente vai fazer avaliação diferencial. Essa avaliação vai mostrar pra gente o quê? Dentro daquelas células brancas, né, dos leucócitos, a gente tem que avaliar se não tem diferencial alterado, né? Por exemplo, células jovens, metamielócitos, granulócitos imaturos, blastos, basofilia, isso tudo faz parte da avaliação da LMC, para a gente chegar ao diagnóstico. O confirmatório é demonstrar a presença do cromossomo Filadélfia, tá? Que é aquela translocação que eu falei para vocês entre o 9 e o 22. Ou detectar de forma mais direcionada, né? Que uma coisa é a gente vê a translocação do cromossomo, outra coisa é a gente chegar mais de perto e ver o rearranjo do BCR-ABL, ou fazer essa demonstração. Então, isso é o que confirma a LMC. Às vezes, quando a gente... Porque assim, gente, o cromossomo a gente vê pelo exame que chama cariótipo, que é como se fosse uma foto do cromossomo e a gente vê a translocação. Nem sempre a gente consegue visualizar essa translocação. Isso não significa que o paciente não tem a translocação. Às vezes precisa de exames mais moleculares, mais específicos, que é, por exemplo, exames genéticos que vão ver a translocação e o gene BCR-ABL, mesmo não vendo o Filadélfia, mas viu o Filadélfia é o diagnóstico, tá? A gente vai avaliar o paciente clinicamente, ver quais sintomas que ele tem, vai avaliar o exame físico para ver o tamanho da esplenomegalia, porque isso interfere diretamente no prognóstico, avaliar o hemograma e o esfregaço, e esses são os exames que a gente pede, porque a gente vai fazer diagnóstico diferencial. É uma leucocitose com neutrófilos aumentados e sem diferença importante entre os diferenciais, né, que pode falar a favor de alguma doença mais específica. Então, se a gente pensar que é uma proliferação mieloide, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com as infecções, por isso a gente pede sorologias,
Essa tipagem HLA é só porque a gente está pensando num possível transplante, por isso que a gente acaba fazendo de início. O mielograma para a gente avaliar a medula desse paciente com a imunofenotipagem, que a gente vai detectar se é característica de mieloide, que a gente, às vezes, só com o hemograma vai ficar na dúvida. O cariótipo, para a gente ver a translocação. Às vezes, a gente vai pedir a biópsia, porque a LMC, ela tá dentro do grupo de mieloproliferativas, que parece um pouquinho as outras mieloproliferativas que a gente tem, como fibrose, mielofibrose, síndrome mielodisplásica. Então, a biópsia, para aqueles casos de dúvidas que a gente tem que diferenciar se ela é uma mielodisplasia ou se realmente é uma LMC ou se é uma fibrose de medula. E quando a gente não consegue ver o cromossomo Filadélfia, a gente pede o PCR, que é o exame molecular, para avaliar o BCR-ABL, que é esse gene. Isso pode ser feito também no sangue periférico, mas também pode ser feito na medula. Em geral, a gente pede no sangue periférico, tá? Porque é um exame molecular. As fases, né? Como eu comentei com vocês, a gente tem algumas fases importantes que a gente precisa saber, que é a fase crônica, que é a maioria que vai detectar, que é quando a gente não fecha critério para a fase acelerada ou blástica. A gente tem a fase acelerada, que é quando a gente acaba, além da proliferação, tendo problema na diferenciação. Esses pacientes, eles vão ter aumento das plaquetas. Então, lembrar que a plaquetose é relacionada, né, a essa fase acelerada, começa a produzir muita plaqueta, vai ter uma basofilia importante, acima de 20%, e a gente tem uma evolução clonal daquela célula que tem o cromossomo Filadélfia. Então, ele sofre uma evolução e por isso começa a ter também alteração não só na proliferação, mas na diferenciação dessas células, tá? Esses detalhes vocês não vão precisar saber, que é qual o tipo de mutação que acontece, que está relacionada à fase acelerada, né? Que são essas trissomias, cariótipo complexo, enfim. Geralmente, a gente faz a definição dessas 3 fases pela quantidade de blastos que a gente encontra, tá? Então, assim, de 10 a 19% a gente considera acelerada, acima de 20% já é crise blástica, tá? Que pode ser mieloide ou linfóide. Então, tem mais de 20% de blasto no sangue periférico. Ou tem mutações específicas, que a gente considera como mutações de mau prognóstico, a gente já considera que é ou acelerada ou crise blástica, tá? Só que assim, para você falar isso, você tem que ter um diagnóstico fechado já de LMC, tá bom? Até porque se for uma crise blástica por linhagem linfóide, você não pode falar que é uma crise blástica linfóide se você não tem um diagnóstico de LMC, porque isso aí poderia confundir com uma LLA, que é uma leucemia linfóide aguda, né? Porque tem mais de 20% de blasto linfóide. Esses detalhes eu não vou cobrar de vocês, só tem que saber que tem essas 3 fases. Aqui o diagnóstico diferencial que você vai fazer com as infecções, né? Reação leucemoide, que é um aumento dos leucócitos às custas de infecção, principalmente por neutrófilos. Nesse caso, a gente tem desvio à esquerda. A gente, infecção sempre vai fazer esse desvio à esquerda no hemograma, que é o aumento dessas células jovens. Não são blastos, mas são metamielócitos, bastonetes, então vão estar aumentados. Isso vai falar mais a favor de infecção. Quando a gente não tem alteração de desvio à esquerda, né, não tem alteração no diferencial, a gente pensa mais em LMC. Então, lembra que vai ter muitos neutrófilos e vai ter muito de todas as outras células, eosinófilo, basófilo, inclusive plaquetas, que é de outra linhagem. E por isso a gente vai pensar em LMC. Quando tem desvio à esquerda, a gente pensa mais em infecção. Essas aqui são outras leucemias que a gente faz o diagnóstico diferencial, que são parecidas com a LMC, que é a mielomonocítica juvenil, que a gente vê mais em crianças e adolescentes, que é muito grave. A mielomonocítica crônica, que a gente vai ter muito monócito. A eosinofílica, muito eosinófilo. E aí são, assim, critérios que a gente usa para fazer a diferenciação entre ser uma LMC normal, né, de uma LMC por exemplo, eosinófilos ou neutrófilos, que aí muda o nome da doença, aí considera outra doença. E como eu disse, as doenças mieloproliferativas ou mielodisplásicas, que a gente acaba fazendo a diferenciação através da biópsia, porque aí a gente consegue ver fibrose. Prognóstico e tratamento. Aqui, ó, a gente sabe que, eu falei inicialmente que tem uma melhora importante aí do prognóstico, né, e da sobrevida dos pacientes por conta da incorporação desse novo tratamento, que são inibidores da tirosina quinase. Então, aquele complexo que fica sempre ativado,
que a gente falou que é a origem da doença, a gente consegue inibir esse receptor com um inibidor específico, uma terapia-alvo, que vai ajudar muito a melhorar o prognóstico dessa doença. Então, já é usado hoje como tratamento inicial, com aumento da expectativa de vida. Lembrar, gente, que a LLC é a que não precisa de tratamento necessariamente. A pessoa pode viver anos sem precisar de tratar. LMC não, diagnosticou, a gente vai idealmente tratar porque ele tem o risco de transformar, de ir para a fase acelerada e fase blástica. Então, a gente tem que usar um tratamento mesmo se o paciente não tem sintoma, mesmo se a gente pega na fase crônica. Só para vocês terem ideia do tanto que aumentou a sobrevida global, né? Nessa faixa etária de 15 a 44 anos, a sobrevida global em 5 anos, ou seja, a porcentagem de pacientes que vivem por 5 anos era de 72% e com o inibidor aumentou 10, 15%, né? Foi para 86%. Ao passo que nos mais idosos, ela melhorou bem também, ó, de 19 a 30, foi para 36% a sobrevida. Então, aumentar 15% na sobrevida de paciente, isso é muito grande, gente, é um aumento importante. Então, realmente melhorou, por isso que aumentou a prevalência. Até os pacientes da fase crônica, como eu disse para vocês, a gente faz o início com o inibidor de tirosina quinase, porque isso ajuda a controlar a doença, tá? E evitar que vá para essa fase acelerada ou blástica. Quando o paciente entra em fase acelerada ou blástica, ou porque ele não está tratando, ou porque ele teve uma resistência ao tratamento, esses pacientes têm pior prognóstico, tá? Então, eles morrem mais rápido, é difícil de tratar, e isso indica que é porque teve alguma mutação. Quando ele faz o tratamento certinho, isso indica que ele teve alguma mutação que deixou ele resistente àquele inibidor da tirosina quinase, por isso tem pior prognóstico. A gente tem vários scores que vão avaliar esse prognóstico, tá? Baseado na clínica, no tamanho da esplenomegalia, por isso que é importante. Porcentagem de blastos, que vai servir para a gente definir as fases e o prognóstico, a idade do paciente, o nível da plaquetose, foi uma plaquetose muito importante, o nível da eosinofilia. Então, esses são alguns exemplos de alterações que a gente usa para fazer a avaliação de risco desse paciente. Para finalizar, aqui a gente tem, foi o que eu falei, né? A gente pode evoluir para outras fases a depender se a doença é muito agressiva e se tem resistência ao tratamento. Opções de tratamento, gente, a gente pode usar a hidroxiureia, que vai reduzir a quantidade de células brancas, de granulócitos, até sair a confirmação diagnóstica, porque às vezes tem muita célula. Isso vai aumentar a viscosidade do sangue, vai aumentar o risco de trombo, principalmente se tiver plaqueta aumentada. Então, sim, quando tem muitas células e o paciente está sintomático, a gente pode usar a hidroxiureia, né, como um tratamento transitório até fazer o diagnóstico. Mas em relação ao tratamento definitivo, o que vai gerar a cura da LMC é o transplante halogênico, que é aquele transplante feito de um aparentado, né, de um paciente parente, né. Aí, no caso, tem o não aparentado, mas que tem o HLA compatível. Os que vocês precisam saber, né, pelo menos o nome, que é o que trata, são os inibidores da tirosina quinase, que vão controlar a doença a longo prazo e foi responsável por aumentar essa sobrevida. Pode ser feito terapia paliativa com alguns agentes citotóxicos, e o que vai fazer a gente definir o tratamento vai depender do quê? Da fase da doença, idade do paciente, se ele suporta o transplante, se ele tem doador compatível, se ele está tendo resistência a esses inibidores e está com risco de progredir a doença. Em geral, gente, a célula mieloide é uma célula grande, tá? Então, quando ela está em grande quantidade, existe um risco de, quando você faz o tratamento, ele ter uma lise tumoral. O que é essa lise, né? A gente vai ter uma maciça destruição das células tumorais por causa do tratamento. E aí a gente tem que fazer a profilaxia da lise tumoral, que é fazer uma hidratação do paciente. Ele tem um aumento de ácido úrico já pela própria leucemia, então a gente trata com alopurinol, reduz a quantidade de células com a hidroxiureia, né, que eu falei para vocês, e entra com o inibidor de tirosina quinase. Um exemplo é o imatinib. Aqui, só para finalizar, esses ITKs, que são os inibidores que eu falei da tirosina quinase, são medicamentos que são via oral, não são considerados quimioterápicos, são considerados terapia-alvo e vão inibir a ativação desse complexo que está alterado. Isso vai controlar a doença a longo prazo na maioria dos pacientes, mas uma porcentagem vai ficar intolerante ao tratamento por adquirir resistência.
Então, mesmo que eles sejam responsivos nessa fase inicial, eles podem parar de responder ao tratamento em algum momento e isso vai gerar uma perda de resposta. Aí, nesse caso, a gente tem que fazer a troca da classe desses inibidores. Aqui, pode ter, quando o paciente fica resistente, ele pode evoluir para essa fase acelerada oblástica, mesmo usando o inibidor de tirosina quinase. Nesses pacientes que ficam resistentes, a gente tem que avaliar o transplante. E aqui eu só coloquei para vocês os efeitos colaterais mais importantes das classes, né? Então, lembrar que eles têm efeitos colaterais, desde alteração cardiológica até problema hepático, retenção hídrica, sintoma gastrointestinal mais comum aqui do imatinib, que não tá. E os outros possíveis, né, que são citotóxicos, o busulfan, cetarabina, isso que vocês não precisam saber, só para vocês terem uma ideia. O controle do tratamento a gente faz sempre monitorizando esse paciente, porque tem que prevenir a lise tumoral por causa da quantidade de células, então eu vou repetir sempre o hemograma e às vezes a biópsia da medula ou o PCR para ver o valor desse gene, né, do BCR-ABL, se está em redução. Isso é uma forma que a gente usa para controlar o tratamento. E a gente tem que ver vários critérios de resposta, hematológica, citogenética ou molecular. Só para vocês saberem que tem essas respostas que a gente vai saber se o paciente está tendo resposta ao tratamento, se ele está resistente, se precisa trocar o inibidor. E existem as definições a favor disso, né? O que é falha, o que é uma resposta ótima, se ele está tendo algum sinal de alarme, que está induzindo resistência. Então, isso aqui são só mesmo complementações desse controle. E é isso, pessoal. A gente finaliza aqui as aulas de leucemia crônica. Tá? Precisam saber a diferença principal entre essas duas, que foi o que eu coloquei no objetivo, e as características mais importantes de cada uma delas, tá? Nesses termos que a gente falou. Obrigada aí pela atenção.